de France 2022, 10ª etapa, 150 km. Para quem gosta do resumo, no dia de hoje, quem só gosta do resumo vai perder vários detalhes, mas eu sei que tem gente que gosta de ir direto ao assunto. 150 km, uma montanha final de 20 km, 25 ciclistas na fuga. Entre esses ciclistas, o melhor colocado na classificação geral, Lennart Kämna, que chegou a ser o camisa amarela virtual, mas não concretizou vestir a camisa amarela, mas se colocou em segundo na classificação geral, ou seja, a grande movimentação da classificação geral foi o Lennart Kämna. Então agora o Pogačar continua com a camisa amarela continua no ônibus da UAE, Lennart Kämna em segundo lugar, Vingegaard na terceira colocação, e o Vingegaard pisou na cabeça do Geraint Thomas, que agora está na quarta colocação. Isso é a classificação geral. Em relação à vitória da etapa, por incrível que pareça, no sprint final, photo finish, Magnus Cort Nielsen, da Education, ganhou a etapa de hoje, não mais com a camisa branca de pelotas vermelhas, mais conhecido como Rei da Montanha, mas com o uniforme tradicional da Education, ele ganhou a etapa de hoje. Para quem gosta do resumo, é isso. Quem só gosta do resumo vai perder vários detalhes. Mas vamos lá. Para quem gosta de uma versão um pouco mais elaborada, essa é a altimetria do dia. Como vocês podem perceber, uma última montanha de 20 km. Essa primeira montanha categoria 4, se vocês perceberem, larga, descendo, daí começa a subir a montanha categoria 4. O que aconteceu? Para quem assiste desde o começo da etapa, no quilômetro zero eles têm um deslocamento, no quilômetro zero lá no meio da estrada começa a parte cronometrada. Só quando existe qualquer problema mecânico ou de logística entre as motos, os carros ou com os ciclistas, eles continuam se deslocando até que o diretor da prova ele recebe o ok de que pode começar a parte cronometrada. O que aconteceu? Existia uma expectativa muito grande de que a fuga se formaria rápido, porque eles desceriam muito rápido, subiriam essa montanha 4, aconteceria a quebra. Só que a prova demorou tanto para começar que após o quilômetro zero, essa descida que vocês estão vendo ali no começo da altimetria, antes de começar a subir a montanha 4, que não era neutralizada, essa descida ela foi feita neutralizada. Porque tinham alguns ciclistas, inclusive um ciclista da Cofidis estava com um problema na sapatilha e a prova não começava. E os ciclistas foram se deslocando, até o momento que realmente liberaram as porteiras para a parte cronometrada. E demorou uma eternidade para a fuga se formar. A etapa relativamente curta, 150 km, a fuga demorou 60 km para se formar. Vários nomes importantes. Entre os nomes que tentaram estar na fuga, o que mais me chamava a atenção era o Pidcock. Porque se ele conseguisse estar na fuga, eu estava curioso em saber o que aconteceria. Mas não foi ele que esteve presente na fuga, que tinham 25 ciclistas. Vários nomes importantes, mas o nome que chamava mais atenção era o Lennart Kämna, da Bora, que era o melhor na classificação geral. Só que no começo da fuga isso não queria dizer nada, porque 9 minutos. Então ele figurava apenas como um ciclista que tinha a chance de ganhar a etapa. Conforme a etapa foi se desenrolando, a fuga chegou a ter mais de 9 minutos do pelotão, o que colocava o Lennart Kämna como o camisa amarela virtual. Enquanto isso, alguns detalhes. Os comentaristas eles falavam muito da questão da UAE. Por quê? Porque o Tadej Pogačar, ele sempre estava sozinho, ele sempre fazia questão de estar longe dos componentes da equipe. Eles sugeririam que talvez tivesse algum estresse, porque ele estava bem distante de todos os ciclistas, no lado oposto da estrada, como se ele fizesse questão de estar longe dos componentes da equipe. Lembrando que na etapa hoje o Bennett, ele não largou, o George Bennett da UAE, ele não largou por conta, ele testou positivo Covid. Então o trem da UAE perde um ciclista importante para proteger o Pogačar. Então, em relação à camisa amarela, é isso. Em relação aos desenrolamentos, ao desenrolar da etapa,
Essa é a fuga com 25 ciclistas, incluindo nomes como Filippo Ganna. Essa foi a movimentação do Bettiol, que foi uma movimentação super importante, talvez a movimentação mais relevante do dia. Não bem sucedida, mas a mais relevante. 25 ciclistas, muito difícil de conseguir fazer com que todo mundo trabalhe de forma igual. Então o Bettiol fala assim, ok, deixa eu zarpar. Até o momento que a prova ela foi interrompida, porque o pelotão cruzou com essa manifestação. Então, o que aconteceu nesse momento? O Bettiol passou, só que nesse momento, como o pessoal estava protestando ali no chão, por condições climáticas e etc., parece que foi o mesmo grupo que esteve em Wimbledon protestando, enfim. Estavam lá os caras protestando, não vou entrar nem nessa parte, porque não é da minha ossada esse negócio. O que eles fizeram nesse momento? A diferença era de 7 minutos em relação ao Bettiol, que estava sendo perseguido pelo grupo, pela fuga de 24 ciclistas, e o pelotão. A diferença era de 7 minutos. Então, nesse momento, o que eles fizeram? Eles continuaram se deslocando, tá? Até o momento que todo mundo parou. E quando eles pararam, eles cronometraram e consideraram essa diferença de 7 minutos. Então, o Bettiol voltou a pedalar, alguns segundos depois o grupo voltou a pedalar, e 7 minutos depois o pelotão começou a pedalar. E por incrível que pareça, por mais mirabolante que possa parecer essa situação, tudo deu certo, porque quando a prova voltou para o seu caminho normal, para o seu desenrolar normal, parece que tudo voltou ao que era realmente. O Bettiol ele sustentou a fuga por um bom tempo, mas ele foi neutralizado, várias movimentações, vários ataques, até durante a subida, especialmente dos 20 km finais. Enquanto isso, o pelotão ficava super tranquilo com todos os interessados da classificação geral. Nesse momento, o Lennart Kämna, era difícil imaginar que ele iria conquistar a camisa amarela, a não ser que o pelotão literalmente cruzasse o braço, porque daí a diferença já era de 4, 5 segundos. Aqui foi a aceleração final, aonde o Magnus Cort Nielsen, como vocês podem ver, ele ganhou no sprint, lançando a bicicleta do Schurz, e ganhou uma etapa após ter conquistado a camisa branca de pelotas vermelhas. E no final, deixa eu ver se eu consigo o sprintzinho do Pogacar. Esse é o sprintzinho do Pogacar, que é algo que ele tem feito em todas as etapas. Ele não tem poupado esforços de maneira alguma. Toda vez que eu vejo isso, eu coço a cabeça. Nós precisamos lembrar o seguinte: é apenas a 10ª etapa. E com exceção das 2 primeiras etapas, as últimas 6 etapas, 7 etapas, o Pogacar tem sido extremamente agressivo. E geralmente, em algum momento, algum ciclista paga por isso. Ele está em outro nível, até mesmo os próprios ciclistas, quando entrevistam outros ciclistas e perguntam sobre o Pogacar, todo mundo fica com a boca aberta e fala assim, não tem o que fazer. Se ele continuar dessa forma, não tem o que fazer, é simplesmente fazer o melhor para não perder a posição que eu tenho. Mas todo mundo fica esperando a oportunidade, o dia que pode acontecer alguma coisa, que não foi o dia de hoje. Novamente ele acelerou e colocou alguns segundos de vantagem, 1 ou 2 segundos em relação ao Vingegaard e aos outros atletas. Esse é o resultado da etapa de hoje. Magnus Cort Nielsen, Schultz, Sanches, Luiz Leão Sanches, Jorgensen, David Barley, Zimmermann, Thomas, não Geraint Thomas, B. Thomas. Enfim, o que importa aqui é a classificação geral, que é o que deu uma mexida. Aqui o Pogatinha, tá vendo? Ele não tá com cara de muitos amigos, não. Não sei se rolou um estresse, se é preocupação, se é estresse com a equipe, nunca dá pra saber. Tem os bastidores, lá o negócio é meio tenso. Não são só flores, não. Tadej Pogacar, Lennart Kämna, a apenas 11 segundos. Vingegaard, 39 segundos. Daí continua super sólido Geraint Thomas e Yates, Gadu, fica de olho no Gadu, fica de olho no Bardet. Se nós olharmos e considerarmos que nós estamos apenas na 10ª etapa, ou, para quem quiser olhar dessa forma, já na 10ª etapa, e nós temos os 10 primeiros colocados numa diferença de 1 minuto e 50, com exceção do Pogacar, Vingegaard,
Todos os outros ciclistas, essa movimentação, essas posições, 6, 7 posições, elas podem mexer e muito, né? Então, eu acho que o Tour de France ainda está completamente aberto e a gente tem que ficar atento, porque qualquer etapa específica, e eu não acho, tem se tornado cada vez mais comum algumas equipes guardarem algo especial, não necessariamente nas etapas de alta montanha. Eles guardam alguma movimentação extremamente agressiva, a Bora tem ficado conhecida por isso, por fazer movimentações que simplesmente destroem o pelotão, bagunçam classificações, o que para nós torcedores é muito interessante. Então eu ficaria atento não só nas etapas de alta montanha, mas nas etapas onde não existe nenhum risco evidente quando alguma equipe pode fazer algo fenomenal. Com a nova direção esportiva da Ineos, eu acho que eles voltaram a ser extremamente pacientes, pescador experiente, todo mundo fica pegando peixinho, e o pescador experiente fica lá com a isca certa, esperando o peixão do dia. E eu acho que a Ineos está esperando algum momento especial, ou simplesmente os caras estão no limite e não tem o que fazer. E eu acho que nesse momento, enquanto o Pogacar estiver forte do jeito que ele está, não tem que fazer nada. Não tem o que fazer, porque ele está muito mais forte do que todos os outros. Então tem que ter paciência e esperar esse suposto dia de fraqueza. E se esse dia acontecer, que alguma equipe esteja pronta para responder. E nesse momento, eu acho que a Ineos é o grande perigo. Eu já não acho mais que a Jumbo-Visma é o grande perigo. Eu acho que o Vingegaard é o grande perigo, mas infelizmente eu não consigo enxergar que a Ineos está com um plano sólido em relação ao que eles têm que fazer. Eu acho que é isso. Essa vai ser a etapa de amanhã. Como vocês podem perceber, uma etapa dura que merece ser comentada amanhã. Pumba, 150 km de novo, eu acho que é isso. Abraço, tchau, sintam-se à vontade com os comentários, as críticas, as sugestões. Velhos tempos. Abraço, tchau.